E aí, tudo bom, gente? Então, vamos para a terceira aula da quarentena do tarô. Nessa terceira aula, numa tentativa da gente cumprir timings, né? Eu vou abordar os próximos 5 arcanos, um de cada vez. Então, a gente terminou no vídeo anterior com a carta 4 do Imperador. Já dei um tarologando sobre o dia de hoje, que foi ontem, que agora já estou na madrugada. Então, sobre o tarô também, sobre o 444. E aí nós vamos continuar. Na quarentena, a gente continuando aqui, a gente vai falar de um arcano que eu, pessoalmente, gosto muito. Né? Então, é o arcano O Meu Querido O Papa. Gosto porque o Papa fala das questões de conhecimento, fala exatamente daquela autoridade naquela época, né, que seria a mais alta autoridade, depois do imperador, quem manda? O Papa. Então, no olhar do Papa, a gente tem uma figura sentada, né, na sua posição, no seu alto posto, com uma cruz que, se eu estou lembrada, é a cruz de Caravaca, que tem a trindade atrelada a ela. Né? Ele também orna no topo da cabeça um tipo de adorno que vai lembrar também a trindade e todas as forças superiores a que ele está ligado. Ele vai ter as duas colunas atrás dele, lembrando a coluna da bondade e da severidade do mundo da Cabala. Também pode ser Ronas e Boros, que são duas colunas que também vêm com relação à maçonaria. Enfim, duas colunas significam que ele tem estrutura. Então, tudo aquilo que é do alto para embaixo tem estrutura pelo céu, pela divindade e na terra. É onde ele pratica o seu exercício de conhecimento. Então, normalmente, o Papa é uma carta positiva, que a gente tem como dever dizer que é uma carta legal, que a pessoa, de certa forma, está precisando conversar com alguém que conheça mais sobre o assunto da casa, da abertura. Então, dentro do Papa estão todos os profissionais liberais e todas as grandes profissões, ou as grandes posições, porque um Papa na medicina, um Papa na engenharia, um Papa na física, um Papa na matemática, um Papa na química, um Papa na biologia, um Papa... e aí vai. Né? Então a gente tem aqui uma sucessão enorme de possibilidades para colocar um Papa. Eu sempre digo que é a busca do que sabe mais, do bom conselho, da sabedoria, da informação, do expertise, da força daquela pessoa ou daquela área que essa pessoa está precisando. Pessoas mais velhas, pessoas sábias, conselhos de bom senso ou que tragam bom senso para a pessoa. Ele também tem uma mudra na mão, que tem muito a ver com a forma de benzer. Sobre mudras, por favor, entrem no Google e façam perguntas. São posição nas mãos que ativam energias, e eu acho que é indiano, né? Tenho quase certeza. Enfim, aqui ele também traz a questão da luva e da cruz, aqui a mão descoberta. E ele traz dois seres embaixo, que no primeiro olhar, quando a gente olha, você acha que é outra coisa. A não ser pela mãozinha, que aí dá uma garantia, as duas mãozinhas, de que aqui tem dois seres, né? Então, aqui tem dois capuchinhos, porque eles são com a auréolazinha sem cabelo, né? Cortadinhos assim, são frades. Então, seria a ordem mais inferior, né? Dentro das ordens religiosas, no sentido hierárquico, não no sentido de força, de habilidades, de conhecimentos, mas no sentido, né, hierárquico. Então, aqui também tem uma questão de eu aprender a honrar e respeitar os mais velhos, honrar e respeitar quem sabe mais do que eu, né? Trocar e aprender a baixar a cabeça e me submeter quando alguém é superior ou naquele momento está numa posição de superioridade, que pode ser uma reunião de condomínio, mas naquele momento o presidente da mesa da reunião, bem como o síndico e companhia, eles são as pessoas de autoridade naquela reunião. Então eu posso muito bem me colocar num lugar de inferioridade perante essa relação e posso então permitir que o Papa dê o seu recado. Ele é uma carta sim, um sim com conhecimento e com consciência, então, e com sabedoria.
tá? A diferença do baralho de 1400 para um baralho de 1900 não foi muito grande. Houveram algumas chavinhas, duas chaves do conhecimento sobre um espaço ou um livro ou algo que pode ser aberto com o conhecimento. E assim, o conhecimento abre a mente, o conhecimento abre as ruas, as estradas, abre muita coisa. Tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, né? É muito bom e dá confiança para a gente poder seguir adiante. Aqui os dois capuchinhos ficam mais claros, também fica claro que eles estão a serviço, mas tudo da Pamela tem flor, tem folha, ela precisa achar um lugar para florear, para colocar a beleza natural, né? Acho bem bacana isso. Ele vai estar com 3 cruzes, também com a cruz de Caravaca novamente. A posição da mudra da mão é a mesma, é a do benzimento, a grande coroa e a conexão com o alto, as 2 colunas de estrutura, de conhecimento de peso. Eu prefiro olhar assim, né? Já que eu não tenho uma escola maçônica, eu não tenho uma escola de ordem, eu tenho uma escola de ir aprendendo, olhando, esmiuçando os detalhes que a carta traz. É uma carta sentada, o trono em si não é tão importante, as colunas são as estruturas, elas são panos de fundo, né? Que sustentam o Papa. Então o Papa é uma carta sim, uma carta assertiva, é uma carta que traz informação ou busca de, e traz o pessoal da mais idade, né? Aqui nós temos sempre, aqui tem uma barba branca, uma barba negra e um sem barba, olha que legal. Então, em cada espaço de tempo e para cada artista ou decorador das cartas, ilustrador das cartas, vai ter um olhar ou uma inclusão, uma exclusão, um pensar, um não pensar. Ele começa aqui representando no Marselhês as figuras de terceira idade, mas terceira idade aqui era de 50 anos, né, que sou eu. Então, a partir de 50 anos, todo mundo é muito bem representado pela figura do Papa. Aqui já tem um Papa mais de barbas negras, uma figura talvez até mais jovem, e por que não, né? Então, saindo, né, do meu querido amigo, esse amigo aqui, com o número 5, aí nós vamos ter problemas. Por que a gente vai ter problemas com o número 5 e o Papa? Porque na numerologia, o 5 é o que arquiteta novidades, é o buscador, o perguntador, o curioso, o quero mais da vida, o viajante, o que passeia e o que promove muitas vezes o caos. O caos no sentido assim de tirar a ordem das coisas. Combina com o nosso momento, o número 5, né? Porque de repente tinha uma ordem estabelecida lá pelo imperador, vocês lembram? O imperador é o cara que põe tudo na caixinha, tinha uma ordem. Aí quebraram a ordem das coisas. O que é quebrar a ordem e trazer uma inovação, uma coisa diferente, um lugar meio maluco ou não? É o 5. O 5 na numerologia é a instabilidade, o giro, o movimento. Ele é bom para algumas coisas, mas ele é instável, né? Então assusta um pouquinho. Fechando aqui então do número 5, quando eu fui lá conversar com o padre me aconselhou então para que eu pudesse tomar as decisões que eu preciso. Porque eu fui lá conversar com o Santo Padre porque eu estava precisando muito de um conselho, de um aconselhamento. Por quê? Porque eu estou perante a próxima carta, a carta 6, uma carta que é muito lindinha, né, muito bonita mesmo, e ela é uma carta que eu gosto demais porque ela fala dos enamorados aqui enquanto Marselhês, é a primeira aparição angélica, né, de um cupido ou de um querubim. A gente tem a figura masculina entre 2 mulheres, só se levanta essa ideia pela vestimenta, né, da época. E aqui seria, numa linguagem bem reduzida sobre o arcano, falar sobre o enamoramento, as dúvidas sobre a mocinha A, mocinha B e as questões do coração. Aqui a gente tem principalmente a amorosidade, o estado de amor, o estado de amar. E como é difícil ter certezas ou conhecer esse estado de amorosidade para decidir se esse amor é igual a esse amor, o que é amor afinal? Porque eu acho que eu gosto das duas e eu não sei com quem eu quero ficar.
E isso não se dá apenas na relação afetiva, como ficou gravado aqui nessa possibilidade. O 6 seria muito a questão do mental, né? Que são os 3 chakras. Então, você tem o chakra principal, do terceiro olho, o do meio e o da pontinha. São 3 chakrinhas, né? Segundo Anne Bremen e segundo o Wagner Borges, no trabalho deles de levantar chakras de visualização e tal. Então, aqui o que a gente tem é a primeira aparição angélica, fazendo uma conexão forte com esse que é o do meio, que representa o consulente na tua frente, que tem uma pergunta. Ele está num momento de decisão, ele está num momento de encruzilhada, ele tem 2 estradas, 2 coisas, 2 carros, 2 apartamentos, 2 namorados, 2 coisas que ele tem que escolher por uma. É a mesma coisa que mandar um libriano escolher por uma coisa só, né? Então, ele vai pegar uma numa mão, vai pegar outra na outra mão, mas então, não pode ser as 2, né? Porque uma só. Então, aqui há que fazer uma decisão. E normalmente, quando a pessoa está com esse arcano, ela quer que o tarólogo decida por ela, né? Então, o tarólogo tem que ser 3 vezes mais inteligente para entender que nesse lugar eu tenho que ferramentar este ser para ter coragem de tomar uma decisão e de seguir o seu próprio governo interno, instinto, vontade, né? Ele precisa chegar nessa própria conclusão sozinho. Isso sempre me faz lembrar do meu filho libriano, né? Perante bonecos e brinquedos, e eu treinando ele para fazer uma escolha por uma unidade. Mas por conta dele. Tudo bem que isso demorava 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? Uma coisa de louco. Mas ele foi aprendendo a entender que primeiro uma coisa e depois a outra. As 2 ao mesmo tempo é a mesma coisa que eu tentar comer 2 maçãs de uma única vez, não vai dar, né? Olha o tamanho da boca, não dá. Então é isso. Será que a pessoa sabe separar esses 2 momentos? Será que ela consegue pensar sobre o que pode vir antes do que pode vir depois? Será que ela consegue trabalhar com linha do tempo, priorizar? Primeiro as prioridades de agora, desse momento, depois você vai para o segundo plano, segundo evento, segunda pessoa, tá? Então, assim, quando a gente está na carta 6, né, a diferença dela aí já para o nosso weight já é bem grande. Porque aqui eu não tenho nenhuma alusão específica à Bíblia ou questões bíblicas, por incrível que pareça. Aqui eu tenho a apresentação angélica e muitas vezes eu digo que esse é o portal de conexão, sobretudo por conta do mitológico incluso nessa linguagem, né? O mitológico é um baralho que eu também super aconselho, porque ele é rico de informação moderna. E aqui eu tenho o que, então? A conexão com o anjo. Tá, que anjo? Pode ser o meu anjo, pode ser o anjo da guarda meu, pode ser o anjo do Velho Testamento, um dos 72 anjos ou gênios, pode ser do meu anjo de guarda. Então, aqui, na da Pamela e do Waite, muda muito, né? Eu vou ter a árvore lá do pecado original com a serpente enrolada, eu vou ter uma outra árvore que significa o conhecimento e também significa o seguir adiante, né? A árvore da vida em 2 sentidos. Aqui um pouco mais no sentido cabalista, aqui no sentido realmente do Velho Testamento. Eu tenho a ordem angélica que passa a tomar conta da humanidade já perante Deus e em nome de Deus, que é o próprio sol gigante aparecendo aqui como uma representação da divindade maior, do Deus Ra, do Deus Sol, entendeu? De Deus, Jeová, Alá, né? Da Suprema Corte. Então, os anjos os Néfilim se tornam responsáveis, então, por Adão e por Eva, na descida à terra, para que eles encontrem um jeito de retornar através de alguma caminhada humana, evolução humana, um jeito de retornar ou de transformar a humanidade depois do pecado original. Então, aqui, inclusive, a carta é The Lovers, os amantes. Então, tem muito a ver com o quanto o masculino procura o feminino, o quanto eu tenho desejos e eu vou buscar as coisas que eu desejo. Só que a gente foi ficando moderno, né? E hoje eu tenho desejo por um sapato, por um cinto. Às vezes eu não tenho desejo pelo namorado, também tenho desejo por um namorado, por um amante. Tem vários desejos onde a gente pode pôr hoje, né? O foco da gente.
De qualquer forma, uma das coisas que essa carta convida imediatamente é você perguntar para a pessoa: você tem alguma oração de anjo de guarda? Nem que seja aquela da criança, né? Meu anjo, meu querido anjo guardador, guardai minha alma de manhã, de noite, sabe assim? Né? Então, assim, só aquela oraçãozinha pequena, que talvez não fale com uma divindade, mas fala com o meu anjo, com esse arquétipo do divino, que tem a funcionalidade de me guardar, me cuidar e olhar por mim. Já que eu estou numa fase que eu preciso tomar uma decisão e está muito difícil, eu preciso de uma ajuda, né? Ou de uma iluminação, uma inspiração, uma sacada. Então, esse é o lugar do 6, da experimentação amorosa, de eu fazer escolhas perante a vida, sabendo que aquilo que eu escolho é o bom e o próprio para este momento. O que eu deixo de lado na minha escolha vai poder se apresentar num outro momento. Eu tenho uma fé nisso, acho que quase infinita. Não teve nada na minha vida que não tenha aparecido depois de novo. Não teve uma porta que eu tive que fechar, ou eu fechei mesmo, naquele momento, e que não abriu lá na frente de novo. Então, se a gente tem esse olhar generoso, né, esse olhar abundante para com a vida, sabendo que a cada passo nós vamos fazer escolhas e que depois a gente vai ter um retorno bacana dessas escolhas. Às vezes o retorno bacana, inclusive, é ficar parado, é ficar tolhido de algumas coisas, mas ganhei outras. Tudo é aprendizado, né? E a gente acaba sempre encontrando uma renascença depois de qualquer evento de encruzilhada, né? Tem um exercício muito bonito que me veio à memória agora, com relação aos 2 caminhos. E um livro para sugerir, que é a Profecia Celestina, o primeiro livro, né? Depois vem mais 5, e eu sou muito fã desse autor e do que ele propõe na literatura dele. Mas tem o exercício da encruzilhada que é lindo, né? Então, quando você estiver perante uma encruzilhada na vida, feche os olhos e experimente, ao abrir, observar que lado tem mais colorido, é mais bonito, tem mais brilho, te salta mais aos olhos. O bacana é que você faz exercício e fala: puxa, daqui pra frente, pra vida inteira eu vou fazer isso. Mas no próprio livro, quando o protagonista da história faz a escolha, né? Ele entra pelo caminho que ele escolheu, é um caminho de verdade, né? No sentido de que ele está de carro, então ele vai subir esse caminho, e ele é pego exatamente pelo inimigo, por aquilo que ele temia. E aí ele fala: puxa, mas então o que me ensinaram não valeu. E quando ele está na prisão, ele vai ter a bênção, ali aprisionado, de encontrar uma pessoa que conhece a outra profecia, quer dizer, a outra parte do que ele está buscando. E aí ele recebe ela, né, de alguém que bebeu da fonte. E aí ele agradece profundamente estar ali, ter feito aquela escolha, que fazia parte da evolução e do aprendizado dele. Eu sei que é bem difícil para todos nós cair nesse lugar, né? De imaginar que a gente vai ficar muito melhor depois, porque o agora é um pouco assustador, porque o agora, puxa, que coisa, né? Mas a gente vai fazer uma coisa muito boa, muito boa. Eu tenho muita fé nisso. Então, esse é o amor, esse é a fé, essa é a amorosidade com que os anjos nos acompanham. É um amor diferente, né? Tem o livro Anjos Mensageiros de Luz, da Liz Taylor, eu falei num outro vídeo meu, porque é uma leitura que me acompanhou, me inspirou muito ao longo do caminho, me ajudou a ver como as pessoas fazem o papel de anjo umas para as outras, né? Como a gente ajuda esse estado de estar em boa vibração, vibrar no outro, né? Como é importante isso. Muito bem, então a gente está aqui nessa segunda carta, e aí, claro, o tarô do amor é muito mais jovem. É uma coisa da década de 80, se eu não estiver errado, vou pegar o livro ali e já conserto isso. Então, ele vai se basear... Ai, peguei gente errada aqui, olha eu falando do Papa de novo. Não. Ó, ele vai lembrar a carta do Eight, ele vai pôr até as maçãzinhas nesse pond aqui, bonitinho. Ele vai colocar uma criatura angélica com algumas similitudes com o de Marseille, no sentido de ser um querubim,
um cupido, alguém que pode promover o amor instantâneo por algo ou por alguém. Então, aqui eu chamo de Portal dos Anjos, eu sempre falo para os meus alunos, aproveita o Portal do 6, põe, faz uma conversa particular com o seu anjo, peça coisas, pense coisas, né? E tudo de bom. O número 6, ele tem super a ver com esse arquétipo, no sentido desse arcano trazer a questão da amorosidade é o 6, a busca por um equilíbrio e por um lugar melhor é o 6, o curador 6, o harmonizador, o caseiro, família 6. Então o 6 combina muito bem com o arcano, né, do tarô, os enamorados ou os amantes. Bom, e aí eu tava no meio da estrada, na hora que no meio da estrada eu fiz aquela mentalização, o caminho é aquele, então, quando eu tomo a decisão e eu digo, eu vou seguir por ali, a partir daquele momento eu tô no carro. No carro, o carro me move, o carro é meu objetivo, a minha missão, é minha gula, minha vontade também, o que me move, né? Porque quando nada me move, eu fico paralisado. Eu fico nessas 4 pilastras aqui, mantendo tudo no mesmo lugar. Eu meio que fico irmanado lá com o imperador e contenho tudo, não vou a lugar nenhum. Então, a minha vontade precisa ser alinhada, parelhada num objetivo. Muitas vezes a gente procrastina porque tem uma parte de mim, a minha ânima, que quer ir para esquerda. Tem uma parte de mim, o meu ânimo, que quer ir para a direita. Meu cérebro direito diz uma coisa, o esquerdo diz outra. O meu lado direito diz uma coisa, o meu esquerdo diz outra. Quer dizer, nós somos polarizados o tempo inteiro, nesse vou para cá, vou para lá, ai, dá até tontura. Então, enquanto a minha vontade, que são exatamente os chakras de baixo, que é o ego encarnado, essa função humana bicho aqui, não é governado por alguém, porque a mão aqui, né, do cara que governa o carrinho tá solta. Então, se eu não ponho a mão, não pego as rédeas da minha vida, não assumo 100% de responsabilidade, digo, eu vou fazer pela direita hoje o caminho para casa. Né? Então, a gente tem que tomar decisões e a gente tem que se movimentar em direção às decisões. Se a gente ficar esperando que os sinais, que a divindade... Não, eu posso pedir permissão a Deus, eu posso fazer uma oração para o meu anjo de guarda, sentir no coração a decisão e vamos lá, né? Liga a chave do carro, põe a direção, o Waze na fita e bora lá. Tem que seguir para diante. Então, esse é o lugar do cavalo potência animal, que é governada por mim, ser humano, e que eu preciso assumir 100% de responsabilidade pela minha vida, por onde eu estou indo, o que eu quero da vida. É muito importante isso. Prestem atenção, é bem importante. Aqui, no Waite, ele manteve muito parecido, né, com a diferença que ele foi capaz de fazer um desenho mais coeso, mais elegante das rodas atrás. Ele foi colocar um par de asas como um instrumento, talvez, né, dessa coisa divina, ou de Ísis, ou de um certo poder, né, o poder do ar, o poder do pensar. Ele tem uma figura aqui em cima que segura o cetro, né? Aqui também, que bom, eu tenho posição, eu já adquiri conhecimento, eu fui lá estudar, eu tenho muita coisa já que me torna poderoso no meu lugar. Mas se eu não exercer isso, é só um cetro, né? Não faz nada. Então, eu preciso ver que essas duas mãos continuam meio que só paradinhas ali, né? Que nem qualquer filme de gladiador, não está em movimento. Tá parado. Sou eu que vou pôr em movimento. A roupa tem toda uma série de brocados, aí colocou um monte de elementos, mas continua tudo sendo as estrelas. Essas estrelas, né, que a desenhista coloca aqui, eu adoro. Você percebe que aqui não tinha nada disso, era um paninho, uma cor, outro momento. Aqui ela tenta dizer que a inspiração às estrelas, que a minha parte não consciente fica esperando um sinal, um aviso. Não, Deus vai me mostrar. Então, muitas vezes eu fico nisso, ou esperando, inclusive, que o outro me sinalize que eu posso ir, ou que eu posso... Gente, quem não arrisca não petisca. Então, se você ficar esperando isso, vai ficar aí.
E aí as duas esfinges vão usar a palavra da esfinge, ou a frase da esfinge, decifra-me, eu te devoro. Ou você dá uma ordem, ou você realmente entende como é que a gente funciona e põe a gente na estrada, ou nós vamos continuar aqui falando que, ai, como eu queria. Né? Então a carta do carro é um mix no tarô do amor, porque ao invés de ter as duas esfinges, tem os dois cavalos, não estão parelhos, estão antagônicos. Atrás, sim, tem toda a fortaleza, o patrimônio, as cidades, as coisas já vistas e conquistadas. E o 7 combina. Combina no sentido de que o 7 é um direcionador, é um líder. O 7 é o número do intelectual, do estudante professor, daquele que é pesquisador, que vai seguir muito adiante, mas o 7 não gosta de muito movimento físico, gosta de muito movimento mental. Então, o 7 é a estrutura de busca do conhecimento e da espiritualidade. Então, quando eu domino os conhecimentos espirituais, espiritualistas ou transcendentais, talvez eu me sinta mais poderoso, né? E o carro é uma carta, sim, de poder, sim, de seguir adiante, e muito boa na assertividade. Em geral, é uma carta sim, mas vai com tudo, né? Sim, toque em frente. Na carta anterior, na 6, é 50% sim, 50% não. Puxa, Fernanda, mas não responde nada? É exatamente. Os enamorados ou amantes não nada respondem. Eles dizem que tem tudo aí. 50 sim, 50 não. Se você quiser tirar uma outra carta pra gente saber se é sim ou mais não, que lado tá indo, se vai dar alguma coisa, a gente tenta noutra pergunta e numa outra carta. E a carta do Papa é um sim também. É um sim com aconselhamento, né? Com sabedoria. Do 7, a gente vai, vocês vão ver que essa é uma aula mais longa, né? Também falar de 5, agora eu tô falando devagar, porque eu já falei deles, né? O dia todo quase. Então aí eu já tô no jeitão do lento. Muito bem, aí a gente entra para minha querida amiga que demanda um pouco de conversa. Enquanto é Marseille, na carta marselhesa, nos trunfos até a entrada do baralho do Eight, ninguém mexeu. Quer dizer, houve algumas mexidas de ordem dos trunfos grandes, dos arcanos maiores, até houveram, mas depois criou-se uma ordem e ela ficou. Ela vai ficar até o Eight e a Pamela, que são ambos da ordem da Golden Dawn ou Aurora Dourada, que é uma ordem de conhecimento, como a ordem Rosa Cruz, ou outras que possam existir, né, de conhecimento oculto ou de maçonaria. Essas ordens guardaram muito conhecimento pagão, conhecimento que as universidades ou universidades não aceitaram, né? A ciência foi evoluindo e se separou de algumas dessas vertentes. E aí o Eight vai fazer um trabalho lindo, que são 78 cartas, as 56 menores e as maiores, todas ilustradas. Então, a partir do Eight, o que a gente ganha? A gente ganha essa cola maravilhosa com um desenho, né, com um ícone maravilhoso, super bem bolado, nas 10 cartas, não nas figuras da realeza, mas nas 10 cartas menores dos naipes. E isso ganhou uma fama, né? Agradou muito. As pessoas podiam estudar, ou só olhar, ou sem estudar, pegar o tarô e fazer leitura, porque era a minha interpretação da imagem. E o Eight mudou 2 arcanos, ele mudou o lugar de 2 arcanos, ele vai mudar esse posicionamento, deixando para trás, então, 4 forças que foram apresentadas como importantes por Tomás de Aquino e que começaria com a própria justiça. Ele vai mudar a justiça da carta 8 para a carta 11 e vai trazer a força, que é na carta 11, para a carta 8. Na visão dele e da ordem a qual ele pertencia, essa mudança era plausível, fazia sentido. E aí, ao invés das pessoas discutirem ou talvez não concordarem, ou quando fossem criar um novo baralho, questionarem um pouco isso, que vai acontecer bem aqui na modernidade. Não. O que aconteceu a partir daí?
tinham ilustradores, autores, tarólogos e pessoas que estudaram, que seguiram a ordem e a organização das cartas do de Marselha, e tiveram aqueles que seguiram a ordem e a organização do baralho do Rider-Waite. Então, o que a gente tem aí? Uma pequena cisãozinha aqui. Né? Eu, na verdade, nesse momento, eu até tiro o número da minha frente. Para mim, a justiça é quem governa, o 8º passo, no sentido de que é aqui que eu começo a descobrir que mesmo quando eu faço uma escolha, existe uma ordem, uma regra, um caminho que já está meio que bolado, tem uma lei, uma ordem que me ordena. Puxa, Fernanda, mas você está falando que o destino grande é maior do que o destino pequeno? É. Eu diria que o destino grande aqui, ele deixa claro que ele é uma pista larga, que ele manda e que eu estou inserida nele. Como assim? Eu estou inserida, por exemplo, vou partir do pequeno para o grande, né? Que é a história hermética. O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Então vamos lá. Eu venho de uma família, então estou inserida num contexto familiar. Aí depois essa família está inserida dentro de uma cidade, lugar e uma época. Então eu vou estar inserida nessa família, lugar, tempo, época do meu nascimento. E eu vou estar inserida num estado, naquele momento um estado, depois outro estado, não importa quantos estados. Mas o meu arbítrio, o meu agir, a minha ação está dentro hoje de uma casa, que está dentro de uma cidade, que está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro de um continente e que está dentro do planeta numa determinada posição. Eu não tenho como mover a peça grande lá de cima, eu mesma. Eu posso ter vontades, eu posso ter desejos de mudar a posição dos habitantes do planeta para com a natureza. É uma coisa que desde menina, minha irmã acabou sendo a bióloga e é uma grande figura do naturalismo, né, de busca do natural, do que é apropriado, do que é sustentável, né, que é uma palavra nova agora, mas já ficando até velhinha. De tanto a gente falar sobre o que é sustentável, o que é permeável a ser saudável para o humano e para a natureza, para o planeta. Então veja, nesse lugar, essa moça aqui me lembra que para eu estar nesta casa eu tenho regras. Como assim, Fernanda? Você tem regras? É sua casa, você faz o que você quiser. Não, se eu não pagar a luz, eu não tenho luz. Puxa, município. Puxa, o estado. Puxa, o país. E puxa tudo no rabo da bruxa. Né? A gente está dentro de nos faz pertencer a alguma coisa. Então, as regras, as leis, as normas, aquilo que eu sigo, aquilo que está ordenado, que equilibra, a rota de equilíbrio, principalmente no dar, tomar, dar, receber, a lei do retorno, está tudo muito aqui, é muito importante aqui. Então, não há nada que esteja dentro da ordem natural das coisas que também não possa ficar fora. Então, a justiça é aquela carta que aparece e diz assim, você está com as coisas tudo em ordem? Papel, documento, burocracia, na sua vida pessoal está tudo arrumado? Né? A sua vida tem uma organização? Você conseguiu colocar uma escala das coisas de valor, de prioridade? Como é que está o teu coach pessoal? Como é que está o coach de trabalho? Como é que você está fazendo tudo isso acontecer na tua vida? Então, e lembrando que eu vou manter a 8ª carta como a Senhora da Justiça. Na carta aqui, ó, do Tarô do Amor, ela acompanha, tá? Ela só se torna uma figura mais de lado, mais elástica, mais versátil, mas ela de qualquer forma traz também o anteparo de uma roda dos ventos atrás. Só para lembrar o que aqui o véu tenta dizer, não esquece, né? Fica na zona de esquecimento, passado, né? O que você não lembra, mas está tudo aí, o que você fez está aí. Então, é uma carta dura, no sentido de que é a minha primeira prova de que eu não nasci fora da caixinha, eu moro numa caixa, e essa caixa tem milhões de pedacinhos ou de reentrâncias, né? E de que eu estou inserida num universo, e que tem regras, tem contas para pagar, boleto, né? Tem assuntos lógicos, tem assuntos matemáticos,
tem a questão do caixa, do livro Caixa da Vida, do livro Caixa da Vida material, emocional, mental, espiritual. Então aqui tem a ordem das coisas. Ordenar, ordenança. É uma carta não, é uma carta que para quase tudo é não. Então quando alguns autores falam assim, ai Fernanda, mas olha, pro amor é não, pro negócio é sim, não. Ela normalmente seria uma neutra negativa, porque ela não responde. Né? Agora, quando a gente vai perguntar, inclusive sobre coisas mais emocionais, é não mesmo. Não mesmo, ela está pedindo racionalidade, olhos abertos, não é uma justiça de olho fechado, né? Você vai ter que abrir seus olhos, vai lá olhar seus documentos, vai prestar atenção no que está acontecendo. Não fecha os olhos para as coisas, não. E é 8, né? 8 é poderoso, ela é uma carta poderosa, uma carta que tem força, que normalmente diz que está cortando às vezes algumas coisas, se eu não arrumar, se eu não melhorar, se eu não der uma nova ordem, que as coisas vão talvez perder o sentido e esfriar. Porque a justiça é uma carta da frieza, né? Uma carta bem do ar e fria, então sem amorosidade. O 8 na numerologia é bem parecido e também é poderoso e também é o cara que decide, empreende, é dono dos seus negócios, do seu nariz, vai, faz, acontece e é tudo de bom. Porque o 8 pode ser muito bom. Defender minha parte de 8, né? Que me cabe. E vamos pro cara que eu adoro. Adoro muito o eremita. Então, a gente vai entrar no arquétipo da nona carta, no arquétipo ainda das cartas pessoais, que se circunscrevem a coisas que eu ainda entendo, porque eu ainda encontro dentro de mim. Né? São os espaços de silêncio, não, de solidão, de introspecção, onde calar mesmo é bacana. Mas você sabe que o cara fala, né? O cara fala muito, mas ele fala explicando para os seus discípulos ou para aqueles que estão seguindo. Se bem que aqui não tem nenhum seguidor, tá? Então ele fala para o vento, ele fala como um bom avatar para a água, ele fala como um bom mago para o fogo, é um encantador de elementos, ele já sabe, já adquiriu maestria, sabedoria e conhecimento suficiente para manter a lampadinha dele, a iluminação pessoal, humana, carnal dele, ele já mantém. Então aqui eu já tenho a luz, eu já mereço, inclusive, esse conhecimento, essa sanidade, esse lugar bacana da minha estrada vivida, trilhada e que se transformou em experiência. Eu não sou tão sábio, nem pouco sábio, às vezes eu sou uma pessoa simples, mas sou de uma luz, de uma presença, né, maravilhosa, porque em geral o eremita é o cara da presença maravilhosa, mas ele pode ser também o andarilho, o solitário, né, muito diferente do louco, é aquele que não quer companhia, eu quero seguir a minha estrada do meu jeito como eu enxergo e quero ficar bem com isso, né? Então é o viajante, é o conhecedor, é o monge, muitas vezes, não é o padre. Aqui já tem uma figura que tem uma ordenação interessante. Quando a gente vai para o Rider-Waite, a gente tem uma mudança de alguns padrões, né, que fazem pensar sobre as mudanças de tempos. Então, aqui, todo o Merlin, todo o mago, todo o herveiro, toda pessoa que era o prenúncio do cientista e da sabedoria, como é um pouco a parte do eremita, muito mais pelo intuitivo, magístico, um pouco alquímico, né? Ele morava normalmente num bom lugar. Quando ele era bom no que ele fazia, ele ia ter lugar inclusive no próprio castelo do rei. Ele ia ganhar vestimentas e roupas de padrão que o fariam diferenciar-se da população comum. Isso vai mudando, vão mudando os conhecimentos, vão mudando aonde estão os conhecimentos, aonde se coloca os conhecimentos, e tem uma hora que depois do tempo onde a igreja inclusive os perseguiu, eles se esconderam dentro do castelo e da vida nobilial para poderem continuar fazendo e exercendo o que sabiam. E depois, nos idos de 1903, que é quando chega esse baralho, eles vão se tornar pessoas comuns. Porque eles entenderam que o melhor lugar já não era estar perto da realeza ou de quem entendia muito. Que talvez para poder guardar a
a beleza das suas práticas, a singeleza dos seus conhecimentos, a delicadeza toda que tem as ervas, as flores, os metais, né? Toda a sua alquimia e a sua panaceia poderia talvez ficar melhor guardada dentro dele mesmo. Então entra uma figura de manto cinza, da invisibilidade, que pouco chama atenção para si, que começa inclusive a se resguardar e a tomar muita cautela, cada vez mais cautela do conhecimento que tem. Então o capuz, ao invés de ficar aqui atrás nas costas como memória ou lembrança de tudo que eu guardo na minha memória, ele vem para o meio da cabeça, mas o rosto ainda é aparente. O cajado fica grande e longo, porque o caminho é longo e o conhecimento também foi bastante. E a lamparina não fica mais meio embutida no pano, não, aqui eu já levo ela com um certo respeito sobre tudo que eu passei, né? Sobre tudo que eu sei. E aí a última mudança é quando entra aqui para a modernidade, onde vem para o manto preto, rosto não aparente, né? E a lamparina lá embaixo. Então aqui ainda mais um cuidado com o saber, a discrição. Que mais? Eu diria que o eremita representa muito o tarólogo, o astrólogo, as figuras que ficaram nesses conhecimentos artísticos, ou lúdicos, ou inventivos, ou criativos, ou mágicos de um outro tempo e de um outro mundo que nos permeia. Sem a ciência, sem o apoio de uma instituição ou de um grupo grande de pessoas. São aqueles que fazem o papel de meio excluídos ou se excluem, muitas vezes do convívio comum, e que hoje a gente tem muitos amigos, né? Eu fico muito contente de ver uma juventude que abraça isso com muito mais tranquilidade e liberdade do que eu pude fazer no meu tempo. Então, aqui vem o tempo do eremita de preto, escondido, silencioso, protegido, né? Para não ser visto. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho bem bacana, né? O eremita é melhor do que o Papa, um cara que, se for do bom e do bem, ninguém nunca vai saber o que ele fez na salinha dele, o que ele leu com as cartinhas dele. Nem ele. Se ele for bom mesmo, nem ele. Porque assim que ele faz a leitura, ele entregou para a pessoa tudo aquilo que é dela. E eu nem lembro mais, né? Eu faço parte desse time de pessoas que eu só ouvi uma pessoa escrever num livro essa minha sensação de tantos anos, e isso me deu um carinho no coração, que eu fui fazer os cursos dela, né? Que é a Maruza Helena da Graça, né? Os cursos dela são maravilhosos. Ela é uma criatura linda, e ela diz no livro dela, né, sobre um outro assunto, que é a constelação, não tem nada a ver com tarô, mas eu fui lá. Eu tinha que saber o que era aquilo. E no livro ela diz, o melhor momento, ou o momento de maior certeza de que tudo se cumpriu, é quando você falou, disse, fez e tal, e aí tem o silêncio. Esse silêncio pode ter sido depois de 10 minutos de fala, 20 minutos de fala, meia hora de fala, 1 hora, 2 horas, não interessa isso. Interessa que eu acabei de entregar tudo que eu sei sobre as cartas que são suas. Então eu entreguei para você o que é seu. Eu espero que você faça alguma coisa muito legal com isso, né? E aí eu posso dizer assim, entreguei. A pessoa sai e ainda por uns 5, 10 minutos, eu ainda vou lembrar uma coisinha, outra, mas eu faço questão de fazer uma coisa bem simples. Eu vou lavar uma louça, eu vou dar comida para as minhas cachorras, eu vou fazer carinho no gato, eu vou abraçar o filho, eu vou fazer outra coisa. E aí se alguém me perguntar, se a pessoa me mandar um zap, você tinha falado, por isso que eu falo, gente, grava, que eu não lembro, tá? Então assim, a gente chegou até a carta 9, então a nossa aula da quarentena, do segundo round da quarentena dessa semana, né, tá concluída no dia 22/4 de 2020, que é um 22/4/22. Assiste lá o meu vídeo sobre isso. É um jeito de tarologar. Tarologar é dialogar pelo tarô, é raciocinar.
tarologicamente quase tudo, colocar os arquétipos em tudo e brincar com números e arquétipos e números. Prazerzão tá aqui, né? E semana que vem tem mais. Então, se curtiu, dá um like aqui pra mim, se inscreve no meu canal. Vamos caminhar juntos com esse conhecimento, que nesse momento da minha vida eu estou muito, muito disponível para compartilhar tudo que eu conheci, que eu aprendi com vocês que estão aí do outro lado. Então, até mais e tarologando!